Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula de Fundamentos de Computação. Hoje na lição 3 nós continuamos com Fundamentos de Programação, parte 2. Vamos dar sequência a todo o aprendizado sobre os princípios básicos de programação. E hoje, em particular, vamos ver duas estruturas muito interessantes. Estruturas de iteração, que são estruturas de repetição, loops, e estruturas de seleção, escolha, que são seleções lógicas com base em determinado comportamento que nós queiramos que o programa tenha. Bom, aqui a gente tem a primeira atividade, a escrita do algoritmo desse programa. Vamos ver então o que esse programa faz. Esse programa, quando o botão B da placa está pressionado, ele vai executar uma determinada ação por 3 vezes. Que ação é essa? Ele vai tocar a nota Dó menor, Low C, como vocês podem ver, por meia batida. E ele espera 1000 milissegundos. 1000 milissegundos são equivalentes a 1 segundo. Então, aí a gente pode ver, né, a estrutura rosa, que é a estrutura que representa o botão, caso o botão esteja pressionado ou não. Poderia ser o botão A ou B, lembrando que a placa tem dois botões, né, o A e B, da direita e da esquerda. E a estrutura verde é a nossa estrutura de iteração, que vamos ver logo adiante. A estrutura repeat, ela faz uma repetição, nesse caso aí, por 3 vezes. A gente pode escolher quantas vezes nós queremos que a repetição seja feita. E, bom, aí mais embaixo a gente tem um algoritmo que realiza essa atividade. A gente tem a entrada, que é a detecção, se o botão B está pressionado ou não. A gente tem a estrutura de repetição, de iteração, que é o comando repita por 3 vezes. E na saída, nós temos a nota Dó menor sendo executado por meia batida e espera-se 1 segundo. Então, depois que se espera 1 segundo, vai tocar a nota Dó menor mais uma vez, esperar 1 segundo, vai tocar a nota e esperar 1 segundo. E isso é executada por uma vez só. A gente vai poder ver que isso poderia ser executado infinitamente se você utilizasse, por exemplo, a estrutura forever, para sempre. Bom, e aqui vocês podem reparar também que à direita nós temos o algoritmo escrito em inglês. Eu sempre gosto de deixar em português e inglês, porque na programação quase tudo é em inglês, a gente tem muitas referências. Óbvio, a gente pode trabalhar com o nosso ambiente de programação traduzido em português, mas é muito interessante que você tenha familiaridade, pelo menos com algumas palavras mais técnicas, com um contato com o idioma inglês, porque é muito útil. E os objetivos de aprendizagem hoje são entender iteração e seleção barra escolha. Eu coloquei seleção barra escolha porque ambos podem ser utilizados, né? A gente faz uma seleção, uma escolha, e para que a gente utiliza esses comandos. Também desenvolver algoritmos e programas utilizando iteração e seleção ou escolha, e testar com linguagem gráfica e textual. Bom, a linguagem textual já é um avanço, fica como um desafio, caso vocês queiram testar, mas a princípio a gente vai estar trabalhando principalmente a linguagem gráfica, a linguagem de blocos. E o que você sabe sobre iteração? A gente já viu um pouquinho, né, o que é iteração, para que serve. A iteração nada mais é do que um loop, uma repetição, mas vamos ver aqui uma definição mais formal de iteração. Iteração é a repetição de passos em um algoritmo ou programa, também chamado de repetição e loops. Então é comum encontrar esses nomes. E o que é seleção, escolha? É uma decisão ou pergunta que diz ao programa para analisar a resposta e, a depender dela, seguir uma sequência específica de passos. Normalmente, né, sequências, né, clássicas, como se não. Então a gente tem aí o bloco se não, no microbit, vocês podem ver, e a gente tem também o bloco se, apenas se. Mas é muito comum a utilização da estrutura se não. If, else.
Ok, iteração. Vamos ver aqui, né, um programa. A gente tem aquele primeiro programa apresentado no começo que utiliza a iteração, do inglês iteration. Aqui, né, a gente já analisou esse programa. A gente viu que o comando de iteração é esse comando verdinho, repeat. E a gente vê aqui no algoritmo, né, destacado em amarelo, o comando de iteração, que é o repita 3 vezes. E destacado em verde, a gente tem as ações que são repetidas. Então, quando o botão B pressionado, repita 3 vezes. Na saída nós temos aí low C, Dó menor, sendo tocado por meia batida, meio beat, e uma pausa por 1 segundo. Então ele executou uma vez. Executa novamente por meia batida, pausa por 1 segundo. Executa novamente por meia batida, pausa por 1 segundo. Temos aí a repetição dessa ação por 3 vezes. E agora vamos ver o comando de seleção escolha. Bom, dessa vez, observe aí que nós temos a estrutura forever. O que significa isso? É uma repetição contínua, como vocês podem observar no algoritmo que está escrito aqui. Então, o que esse programa faz? A estrutura forever repete continuamente todos os blocos que estão dentro dela. Então, o programa nunca para, ele é executado para sempre mesmo. E na entrada, a gente tem se, a estrutura se. Observe que a gente tem if, else. If significa se, else, se não. Então, if, se o botão B está pressionado, ele vai repetir por 3 vezes a nota Dó menor, né? C, low C, por meia batida e esperar por 1 segundo. O que a gente já viu anteriormente. Então, a gente tem um programa anterior dentro aí da estrutura if-else que está inserida num bloco forever. Então, se o botão B não está pressionado, ele vai tocar a nota Si maior por uma batida e esperar 1000 milissegundos. Aqui a gente tem o algoritmo em inglês, toda a sequência de passos, observem bem. Por que nós usamos iteração e seleção? Acredito que a essa altura da aula vocês já saibam para que a gente utiliza, né? Mas vamos ver aqui categorizados os motivos. Primeiro, iteração. Para que a gente utiliza a iteração? Blocos de iteração. Ele faz o algoritmo, o programa ser mais rápido e simples de escrever. Imagina se você quisesse executar uma ação por 1000 vezes e você não tivesse um bloco de iteração, então você precisaria repetir a mesma coisa por 1000 vezes. Olha o quão trabalhoso isso seria. E contraproducente também. Também remove passos desnecessários, já que você vai repetir, imagina o quão desgastante é escrever isso várias e várias vezes. Faz o programa ser mais eficiente na execução. Isso a gente falando a nível de máquina, quando o computador lê ali um comando de iteração, ele já sabe o que ele vai fazer por quantas vezes vai fazer, então ele não precisa ler 1000 linhas que dizem exatamente a mesma coisa. Seleção. Permite que escolhas e decisões sejam incluídas, então, ou seja, é um avanço ali no seu programa. Pensa que você está resolvendo determinado problema que ele tem uma sequência de passos. Por exemplo, você precisa fazer escolhas. Caso seja uma, você tem uma ação. Se for outra, você tem outra ação. Isso permite que o programa seja dinâmico. Então, ele permite inclusão de diferentes caminhos em um algoritmo, em um programa. Bom, aqui a gente tem o bloquinho repeat, e dessa vez ele está sendo executado por 4 vezes. E a gente tem o do, que é fácil, né? Então, o que ele vai repetir? O que ele vai fazer? O que ele vai fazer depende de você. Aqui a gente tem o nosso primeiro desafio de iteração, que é construir um algoritmo usando a iteração. Após você construir o seu algoritmo, você escreve o programa usando o seu algoritmo. E não se esqueça de testar e depurar. E nós temos o próximo desafio,
que é o desafio da seleção. Então, você vai construir um algoritmo usando a seleção. Você pode usar apenas o if, ou você pode usar a estrutura if-else. Aqui, por exemplo, a gente está utilizando a estrutura com a condição lógica. Você pode observar que tem o true. Então, se determinada coisa é verdadeira, faça, entende? Se não, else, você vai fazer outra coisa. Então, você pode explorar, você pode ir testando aí. Bom, agora vamos ver um pouco sobre linguagens de programação. Ao longo de todo esse caminho aqui, a gente já tocou nesse assunto. Nós temos agora a definição formal. Uma linguagem que podemos utilizar para escrever os passos do algoritmo, de forma que o computador possa entender e executar. O algoritmo é como se fosse a lógica, a linguagem universal, né? Então, quando você vai levar aquilo para o computador, você traduz para uma linguagem de programação. No caso do microbit, podemos fazer de forma gráfica, na linguagem de blocos, ou podemos fazer em uma linguagem baseada em texto, como JavaScript e também Python. Agora, o que você sabe sobre algoritmo? Pare um pouco e pense, qual a sua definição sobre algoritmo? Todas as aulas aqui a gente vem falando sobre algoritmo, nada mais é do que uma sequência de passos para a resolução de um problema. Programação. Programação nada mais é do que você construir ali um programa que resolve um problema. Então você está utilizando a programação. E você faz isso através de uma linguagem de programação específica. Você faz isso também, muitas vezes, utilizando blocos de iteração que estão muito presentes em diversos programas. São blocos que repetem os comandos inseridos neles por vezes determinado número que você queira. E seleção são estruturas que permitem que o algoritmo, o programa, tome caminhos diferentes a depender da entrada, a depender do estímulo, do que aconteça. E a depuração, uma coisa que a gente sempre fala que é muito importante, que é o teste do seu algoritmo, é o teste do seu programa. E aqui vamos para a revisão breve dos objetivos de aprendizagem de hoje, que foi entender o que é iteração e seleção e para que utilizar, e desenvolver algoritmo e programa utilizando a iteração e seleção. Não se esqueça dos desafios da aula de hoje, que é você construir os seus programas, os primeiros passos, utilizando esses comandos e experimentar esses recursos aprendidos com a linguagem gráfica baseada em texto. A baseada em texto fica como desafio, mas vale lembrar que no momento que você constrói ali um programa com linguagem gráfica, automaticamente a plataforma, o ambiente de programação MakeCode, ele faz a tradução para a linguagem gráfica. Então você pode observar como ficaria o seu programa em linguagem gráfica. Essa foi a aula de hoje. Até a próxima aula. Tchau, tchau.